Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Professor Gustavo Sidney aqui, da G Sidney Concursos, fazendo aqui 100 questões de criminalísticas para abrangendo aí todo o tópico comum aí de criminalística. Multibancas, questões selecionadas, tá? Vamos lá, continuando então agora com a 11, né? Bloco 2, acelera GS, bora! Caso um membro superior humano seja encontrado, deixa eu só atualizar aqui. Aí. Caso um membro humano seja encontrado com sinais iniciais de putrefação, para identificação, bastará o resultado positivo de um dos seguintes métodos a serem aplicados sequencialmente: papiloscópico, antropológico e genético. E aí? Certo ou errado? Certinho, né? Como um membro humano, né? Um membro superior humano encontrado, para identificação bastará o resultado positivo, né? de um dos seguintes métodos, né? Papiloscópico, antropológico e genético. Só que é que sim, se você olhar aqui, ó, é uma prova para delegado, né? Um tópico mais fino, né? Então, sobre identificação, é um processo pelo qual o conjunto de diligências ou procedimentos visa estabelecer a identidade de alguém ou alguma coisa, né? A identificação propriamente dita é sempre uma comparação, né, entre um registro inicial e um posterior, né? Então, para me identificar, eu tenho que comparar, né? Por exemplo, a identificação papiloscópica é feita se comparar a digital, né, de um investigado com o registro anterior com o seu RG, né? Por isso que no nosso RG tem a digital lá, que esse RG fica lá no um cadastro da polícia lá, né? Polícia Civil. E aí todo mundo que tem um RG tem a sua digital lá guardada, né? Permite fazer daí o exame papiloscópico. Dito isso, né? Os métodos papiloscópicos, né? E genético até permitem a identificação desde que exista um registro anterior para comparar, né? No entanto, o método antropológico dificilmente será capaz de identificar uma pessoa a partir de um membro superior. Por quê? Esse método permite, através de vários procedimentos, estabelecer com uma certa segurança raça, sexo, idade, tamanho, etc., do cadáver, né? Assim, nem sempre será possível, né, realizar a identificação, ainda mais dispondo apenas do membro superior. Tá? Por exemplo, para se determinar sexo, idade, né? Sexo, o legista vai pegar o quê? Ossos, né? De pelve, crânio, mandíbula, por quê? O feminino do masculino difere aí, né? É a idade, né? Quais são os ossos, né? Que vai pegar? Dentes, pelve, suturas cranianas, né? Tudo isso aí indica com mais certeza a idade. E para classificar a etnia, né? São o quê? Medida de crânio, né? Medida de crânio permite aí distinguir algumas etnias, né? Indígena, regiões latinas, alemães e tal. A circunferência aí do crânio, comprimento, né? Tudo difere, dependendo da descendência étnica, né? Resposta, então, por fim, levando-se em conta que a questão afirma que os métodos deram positivo, né? Sem levar em conta as ponderações, ele estaria correto, né? Afinal, qualquer um dos métodos der positivo para a identificação do membro superior encontrado, identificado será correto, né? Então a questão foi ampla demais, né?
Ela não limitou nada, mas pelo método papiloscópico, antropológico e genético, seria sim possível encontrar, né? E outra, falou um dos seguintes, né? Ó, um dos seguintes, né? Não tá falando que tem que ser os 3, né? Então, certo. O exercício da perícia oficial é considerado de alta relevância para o esclarecimento de crimes, devendo o preceito constitucional de legalidade ser observado em todas as etapas desse exercício. Dessa maneira, para proceder à coleta de dados em uma cena de crime, um perito oficial deve atuar. E aí? Como que ele deve atuar? 12. Questão 12, né? Da prova de odontologista. Após notificação do Ministério Público? Não, né? Primeiro, vamos lá no artigo 169. Para efeito de exame do local onde houver sido praticada a infração, a autoridade providenciará imediatamente para que não se altere os estados das coisas até a chegada dos peritos, que poderão instruir seus laudos com fotografia, desenho e esquemas elucidativos. Em complementariedade desses dispositivos, né, a autoridade policial requisita a presença da equipe pericial ao local dos fatos para as devidas providências de levantamento do local de crime. Né? Logo no artigo 6, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir-se ao local do crime, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Dito isso, né? Vamos ver as alternativas. Após a notificação do Ministério Público? Não, né? Autoridade policial. Sob supervisão? Não. Após autorização judicial? Não. Quem comanda isso aí é o delegado, né? Após notificação da autoridade policial, que nesse caso se refere ao nosso Delta, né? Delegado. Sob supervisão da autoridade policial. Aí poderia até levantar aí alguma coisa, né? Mas a notificação, né, é dada, né? Para a situação criminal, né? A melhor opção aqui, né, para a atuação do perito criminal oficial em local de crime é após notificação da autoridade policial. Necessariamente ele não precisa estar sob a supervisão do delegado, né? Até porque são duas personalidades aí de mesma estatura hierárquica, né? Então, letra D é a resposta. 13. Ai. Domingo, né? Aproveitando aí, tomar água. Se gostar desse vídeo, dá um like, por favor. Se inscreva no canal. Compartilha aí com o amigo que vai fazer prova aí que cai criminalística. Isso aqui serve para todas as bancas, tá? São questões multibancas, né? Por exemplo, aqui, ó, prova de perito criminal, IESE, né? Polícia Científica de Santa Catarina, que é o concurso que vai ter agora, né? Que a banca foi IESE, agora é FEPES, né? Sobre as perícias no âmbito do processo penal, julgue os itens a seguir. É impedido de atuar como perito aquele que tiver prestado depoimento no processo ou de ter emitido opinião anteriormente. Certo? Né? Aqui é um dos impedimentos de suspeição, tá? Que o perito tem, né? É impedido de atuar como perito aquele que tiver prestado depoimento no processo ou ter emitido opinião anteriormente sobre o objeto da perícia, né?
porque ele vai estar enviesado. 2. Não poderão atuar como peritos menores de 21 anos de idade. Onde que está isso aqui? Artigo 279. Não poderão ser peritos, né? Os analfabetos e os menores de 21 anos, tá? 3. Cabe aos assistente técnico a produção da prova pericial. Assistente técnico acompanha a produção da perícia e formula quesitos, né? Ele não faz a produção pericial, né? Então essa aqui está errada. De acordo com o artigo 481, tá? 3b. Cabe ao assistente técnico acompanhar a produção da perícia e formular quesitos. Não estará sujeito à disciplina judiciária o perito não oficial. Todo mundo que está envolvido, né, está sujeito. Artigo 275. O perito, ainda quando não oficial, estará sujeito à disciplina judiciária, tá? Então, 1 e 2, letra A. 14. Vamos lá? Acerca de aspectos diversos relacionados à atividade de auxiliares de médico legista, assinale a opção correta. O melhor método para armazenamento e conservação de sangue para futura realização de exame de alcoolemia é a adição de formol. Gente, alcoolemia com formol não vai dar, né? O formol reage, né, com componentes da amostra, né? E vai alterar. Mas alcoolemia, né? Então, só existe indicação para cadáver ser submetido a exame radiográfico se houver lesões consequentes a ferimentos por projeto de arma de fogo. Só por arma de fogo? Não, né? É errado. O exame radiográfico é muito relevante na busca de projéteis, né, no interior de cadáver. Pode-se localizar projetos, fragmentos deste e outros possíveis objetos metálicos, né? Por exemplo, uma faca, uma ponta de faca quebra. É normal quebrar a faca. O cara espeta o outro, quebra a ponta da faca lá dentro. Né? Ou perfuração por xixa, né? Xixa é uma barra de aço. A periculosidade associada à atividade radiográfica desenvolvida nos institutos de medicina legal é extremamente baixa, comparativamente às graves ameaças por outros tipos de perigos nesses ambientes. É baixa? Atividade radiográfica? Não, né? Tais como secreções cadavéricas, outros fluidos biológicos como conteúdo intestinal, sangue, materiais putrefactos. Lógico que não, né? Esses outros fluidos perigosos aí, muito mais fácil você controlar, né? Avental, luva, óculos, touca, máscara, face shield, né? Então, a radiação que é BO, né? D. No exame de uma mulher vítima de relação sexual. Esquisito, né? Vítima de relação sexual. Vítima de estupro, né? O sexo do auxiliar de legista é irrelevante? Pensa bem. Uma situação em que uma mulher está vulnerável, né, já está lascada lá porque foi estuprada. Você ainda vai botar um homem ainda para fazer o exame? Em geral, o paciente se sente mais confortável com um examinador do mesmo sexo, né?
Óbvio que se não tiver outro, vai o cara mesmo, né? Então só sobrou aí. A divulgação de fotografia realizada nos IML, em redes sociais e na internet, contendo imagens de cadáver ou pessoas vivas examinadas, constitui grave violação do segredo médico de justiça. Lógico, né? Tem sempre os retardados que fica soltando essas imagens, né? Proteger a família, principalmente, né? De artista, né? O caso aí da Marília Mendonça, Cristiano Araújo, tantos famosos aí, né? Que o pessoal vaza foto. 15. Perito Papilo. A respeito da perícia médica legal, assinale a opção correta. É inadmissível a atuação de mais de um perito oficial? Não, né? Não é inadmissível, é admissível, né? Tratando de base complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial, a parte indicar mais de um assistente técnico, né? Perito oficial, pelo juiz, e a parte nomeia o quê? Assistente técnico. Dito isso, né, artigo 159. Parágrafo 7º. B. No processo judicial que demande a realização de perícia médico-legal, a decisão do juiz deverá ser tomada com base no laudo dessa perícia? E aí tá certo, né? Mas juiz é a única autoridade? Não, né? O delegado também pode negar a realização do exame pericial, né? Negar, ó. O delegado também é parte. Artigo 184. Que diz: salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes quando não for necessário ao esclarecimento da verdade. Tá? É uma das hipóteses, né, de exclusão, porque tem muito caso que não precisa, né? Que é bobeira, né? Que a pessoa simplesmente quer prejudicar a outra e quer fazer forçar um exame ali onde não existe necessidade. Quando o primeiro exame pericial for incompleto para avaliação das lesões corporais, a decisão de realização de exame complementar será privativa do juiz? Privativa do juiz? Artigo 168. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou autoridade judiciária, né? Ou delegado ou juiz, né? De ofício ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado e de seu defensor. Então, errado só sobrou a letra E. Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleta, a falta de exame complementar poderá ser suprida por prova testemunhal. É a literalidade do artigo 168, parágrafo 3º, né? 68. A falta de exame complementar poderá ser suprida pela prova testemunhal. Essa despenca. Ó, vou botar aqui, ó. Atenção, despenca em prova essa, tá? Vamos lá. Julgue o item seguinte.
relativo ao isolamento, preservação e levantamento de dados em local de crime e sinistro. Questão 16 da CBM, Ceará. Cabe ao perito inferir e discorrer sobre a dinâmica dos eventos com base nos vestígios encontrados no local examinado, de forma que, ao ser apresentado o laudo, a materialidade e a qualificação dos envolvidos sejam apontadas, bem como a infração penal. Vou ver de novo aqui, né? Cabe ao perito inferir e discorrer sobre a dinâmica dos eventos com base nos vestígios, dinâmica dos eventos com base nos vestígios encontrados no local do exame, de forma que, ao ser apresentado o laudo, a materialidade e a qualificação sejam apontados envolvidos, bem como o laudo é inquisitório, tá? Então, fração penal já não cabe nele, né? O laudo limita a demonstração dos fatos, tá? Infração penal já é do judiciário e não do perito, né? Então, o magistrado, né, é encarregado da conclusão com o laudo da perícia nas mãos, né? Cabe ao perito, né, fazer um laudo que descreva corretamente, né, a situação encontrada ali. Vamos lá. 17. TJAP. Atualizar aqui. Beleza. Genival Veloso de França. Nota esse cara aqui, o fera. Define a perícia médico-legal como conjunto de procedimentos médicos, técnicos, que tem como finalidade o esclarecimento de um fato e interesse da justiça. Em relação às perícias e aos peritos, é correto afirmar: a finalidade da perícia é produzir uma prova de demonstração do fato. Correta. Né? De cara. As perícias se materializam através de um atestado médico. Não, né? Atestado médico é dado por um médico particular, né? Quem materializa é o laudo pericial, tá? Em âmbito penal, nos crimes que se resta vestígio, não há necessidade de se realizar a perícia quando o acusado confessa o delito? Sempre precisa, né? Com que é lá, artigo 158, nos diz: quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado, tá? Letra D. O perito não precisa realizar o exame com boa técnica, pois ele não está sujeito à ação de reparação de danos. Não preciso nem comentar isso aí, né? O perito, quando nomeado em um processo civil, será obrigado a citar o cargo. Processo civil, né? Ele não pode negar do judiciário, né? Agora, civil. O perito tem o dever de cumprir o ofício no prazo que o juiz designar, empregando toda a sua diligência, podendo excusar-se de encargo alegando motivo legítimo. O perito pode excusar-se, né? 467.
por impedimento ou suspeição, né? A gente já fez uma questão disso aqui. O juiz, ao aceitar a escusa, ao julgar o procedente, a impugnação numerar novo perito. Perito, quando nomeado a um processo civil, será obrigado a aceitar um cargo. Em regra, sim, né? Mas se ele tiver um caso de suspeição ou de impedimento, né? Caso de sociedade contra o julgado, parente consanguíneo, minha reta ascendente ou descendente colateral até terceiro grau. O que mais? Se ele já foi sócio da empresa, se ele já foi funcionário da empresa, qualquer motivo que ele possa alegar que interfira no resultado da perícia dele, né? 18. A atuação pericial exige o domínio de conhecimentos e práticas, como a documentação fotográfica do local, a análise dos vestígios, a preservação do cenário e o processamento de provas materiais. Acerca desse assunto, julgue o item subsequente. Prova aí, perito criminal federal de 2025. Quem fez essa prova lembra que foi de arrancar o lençol do fantasma. Foi difícil essa prova. Somente na parte específica de engenharia estava o cão. O isolamento e a preservação do local do crime são etapas prescindíveis, ou seja, dispensáveis. Em caso em que haja confirmação do que o fato criminoso ocorreu há mais de 48 horas da chegada do perito criminal. O que é o erro, né? Prescindível, né? É imprescindível. O correto é afirmar que o isolamento e a preservação do local do crime são etapas imprescindíveis, fundamentais e necessárias, independente do tempo decorrido desde a ocorrência do fato, né? É aquela história, né? Mais vale um na mão do que dois voando. Você já tem um nada, né? Tem que ir atrás da prova, né? Independente do tempo. Então, errado. Em relação ao processamento de locais de crime, com remanescentes humanos em condições especiais, julgue o tem a seguir. Questão aqui, mais uma. Essa é PCF. Área 21. Questão 19. No exame realizado em local de crime, né, com remanescentes humanos, o padrão de busca em linha cruzada. Linha cruzada. Inicia-se no centro do local do crime, expandindo-se para fora dele por meio de linhas perpendiculares. Não, né? Contrário. Como que fica essa questão, né? Equipe de perito, primeiro varre a área, né? Em linhas retas e paralelas, cobrindo todo o local de direção, né? Norte-sul, leste-oeste. E um método muito completo e meticuloso, né? Mapeando cada ponto ali quadriculado, né? E é examinado cada área, cada cena duas vezes em duas perspectivas diferentes, tá? Essa é a busca em linha cruzada. Tem também a busca em espiral, no caso, né? Que é o quê? Você vai cada vez... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, né? Cada vez você vai aumentando a área do crime, da perícia. Ou da linha cruzada, primeiro você vem de norte a sul, depois você vem de leste a oeste, né? E vem mapeando duas vezes cada setor desse. Para não deixar passar nada, né? Tem mais? Tem. Tem a linha ou pente, né? Que é aqui, ó.
forma-se corredores, né? A equipe avança lado a lado em linha reta, né? Vai indo, fazendo a varredura. E o de quadrante também, né? Para áreas menores, aí você faz um quadrado assim, né? Então você varre aqui, varre aqui, varre aqui, varre aqui. Beleza? Próxima. Estão 20. De acordo com o conceito e a classificação de local de crime, assinale a opção correta. Local de crime consiste no lugar onde o crime foi consumado? O que você acha? Não, né? Essa é a questão 20. Falei outra coisa. Não, né? Porque o local de crime não necessariamente no crime foi consumado, porque ele pode ter se arrastado, né? Se prolongado por outros lugares, né? Um local de homicídio em via pública onde se observa a presença de transeuntes é presumível idôneo? Contrário, né? Por quê? Quanto ao isolamento e preservação do local, né? O local pode ser classificado em idôneo. Vou escrever aqui. Idôneo ou inedôneo. Esse é o preservado. Oxi. E esse é o não preservado. Então, no meio da rua, onde passa um monte de gente, via pública, ele é preservado ou não? Não, né? O que é um local idôneo? É aquele que não sofreu alteração nenhuma em sua configuração original após a prática do crime, até a chegada da equipe pericial. E o inedôneo refere-se ao local que não foi devidamente preservado, alterado, prejudicado de alguma forma para que o exame pericial, o qual se deve ser contrastado no laudo, implicações nas alterações dos resultados periciais, local de homicídio, via pública, por exemplo. Beleza? E C. Quando a situação, os locais de crime são classificados preservados, violados e defeitos. Não, né? Acabamos de ver. E. Não. Pulando D. Quanto à natureza do fato, os locais de crime são classificados com base no tipo penal que lhe deu origem. Exatamente, né? Que diz, né? Quanto à natureza ou espécie do local determinado após o exame pericinal, o local será classificado de acordo com o tipo penal que o originou, né? Local de crime ambiental, de morte violenta, de incêndio, de acidente de trânsito, de crime contra o patrimônio e assim vai. A natureza da ocorrência somente é determinada após o devido levantamento do local e dos exames periciais. Então, quanto à natureza do fato, os locais de crime são classificados com base no tipo penal que lhe deu origem. E aí, a residência onde ocorreu um homicídio ou veículo utilizado pelo autor para a fuga, após o cometimento desse crime, são considerados, respectivamente, área imediata interna e área imediata externa? Não, né? Local relacionado, né? Qualquer área onde existam indícios que relacionem outros locais. Como no caso de um veículo utilizado, né, pelo autor do homicídio para a fuga após o cometimento desse delito, né? É contrapositivo da A. Então, resposta letra D. Dito isso, finalizamos mais um bloco aqui de 10 questões. Te encontro na próxima aula aí. Não se esqueça, ative
o sininho, dê um like, se gostou aí, siga no Instagram, se tiver aí com interesse em mentorias, ou a própria plataforma GS, convido você a entrar, a conhecer a nossa plataforma, né? A plataforma de estudos ali, onde você tem planos individualizados, você acessa, sobe o seu edital, adiciona a matéria, retira a matéria, a plataforma é autônoma, ela calcula tudo para você, cronograma, desempenho. Convido você a acessar o vídeo descritivo aqui da nossa plataforma. Te vejo na próxima aula, até mais. Grande prazer.